E aí, quando eu estava falando lá dos silogismos, eu tinha falado de quatro sentenças, né, para a gente testar a nossa teoria da quantificação. A primeira, que era uma quantificação simples, era: algumas maçãs são deliciosas. Algumas maçãs são deliciosas. A segunda era: todo planeta gasoso tem anéis. Todo planeta gasoso tem anéis. A terceira era: toda cabeça de cavalo é a cabeça de um animal, né? A frase lá do De Morgan. Toda cabeça de cavalo é a cabeça de um animal. E por fim, que é o 4, né? Esqueci como é que conta. Todo mundo ama alguém, né? Eu tinha chamado o primeiro caso do caso simples, né? Que é um caso que a silogística não tem problema. Isso aqui é simplesmente uma proposição categórica, né? É uma particular afirmativa. A segunda eu tinha chamado de proposição complexa, porque você tem aqui um predicado complexo, né? Planeta gasoso, né? Isso aqui. A terceira é uma predicação relacional, porque você tem aqui uma relação x a cabeça de y. E a quarta é quantificação aninhada, né? Então o primeiro caso é bastante simples, né? Já que é uma proposição categórica, né? Então, se a gente tomar M como predicado maçã é maçã e D como predicado delicioso, o 1 no cálculo de predicados fica simplesmente: existe algo que é maçã e é delicioso, né? Até porque isso aqui é simplesmente uma particular afirmativa, né? Algum A e B. Então, beleza, tranquilo. Aqui também a silogística não tem problema, né? E vida que segue. Agora, no segundo caso, a silogística tinha alguma dificuldade, né? Porque a silogística não consegue expressar essa sentença sem tomar esse predicado planeta gasoso, que é um predicado complexo, né? É algo que é um planeta e é gasoso, como algo simples, né? Daí, esse aqui é o caso 1, né? Vou botar assim. No caso 2, a silogística tem dificuldade, por exemplo, com um argumento desse seguinte tipo: sei lá, todo planeta gasoso tem anéis. Todo planeta gasoso tem anéis, né? 2. Existem planetas gasosos. A gente não está pressupondo existência, não está tendo um pressuposto existencial no todo, né? Então a gente vai precisar disso aqui. Existem planetas gasosos. E 3. Logo, né? Deixa eu botar aqui conclusão. Logo, alguns planetas têm anéis, né? Se alguns planetas gasosos têm anéis e existem planetas gasosos, ou se existem planetas gasosos, né, eles têm anéis, alguns planetas têm anéis, a saber quais os planetas gasosos, né? Só que o problema aqui da silogística é o seguinte: essa primeira aqui, ele é universal afirmativa, né? Seria todo planeta gasoso, né, que seria um predicado só, tem anéis, é algo que tem anéis. Todo A é B, todo planeta gasoso tem anéis. Já a segunda, ele seria: alguns planetas são gasosos, né?
Só que perceba que a primeira sentença ela utiliza um predicado que é planeta gasoso. É um predicado só. É um A. E o B é anéis. Aqui a gente está usando outros dois predicados que não estão na primeira sentença, que é planeta e é gasoso. Né? Então você não consegue fazer um silogismo com isso daí. No caso no máximo você teria que adicionar uma premissa dizendo todo o planeta gasoso é um planeta. Né? Aí você conseguiria. Porém, a gente pode utilizar o módulo proposicional do cálculo de predicados para expressar esse tipo de predicação. Veja como. Em todo homem mortal, a gente está restringindo a quantificação à classe dos homens, né? Por isso a gente está usando um condicional, né? Um antecedente é homens, né? A gente não está falando de todo mundo, a gente está falando só dos homens, que eles são mortais. A gente pode usar a mesma estratégia para restringir a quantificação a coisas que são planetas e são gasosas. Né? Então a gente poderia expressar essa primeira sentença da seguinte maneira. Para todo x... Acho que eu vou diminuir aqui um pouco, porque acho que está pequeno aqui, pronto. Está sem espaço para escrever. Para todo x, se x é um planeta e x é gasoso, x tem anéis. Então perceba que aqui eu não estou usando o predicado planeta gasoso. Estou usando dois predicados. X é planeta e x é gasoso. Né? Por quê? Porque eu tenho esse módulo proposicional que a silogística não tem. Aí, como é que eu falo que existem planetas gasosos? Existe um x que é planeta e é gasoso. Logo, alguns planetas têm anéis. Existe um x, tal que x é planeta e x tem anéis. Né? E isso aqui dá para provar no cálculo de predicados. Tá? Eu não vou fazer prova aqui hoje, não vou explicar método de prova, mas dá para provar. Né? Então a gente conseguiu explicar aqui sem premissa extra. Né? Essa relação aqui entre a primeira premissa e a segunda premissa, ela consegue ser vista na estrutura da proposição, né? De uma maneira que a silogística não consegue, vamos dizer assim, ver. Né? Então vamos para o 3. O problema aqui com 3 para a silogística é a questão das relações. Né? A silogística não consegue pegar uma relação binária, né? Porque todas as fórmulas são do tipo S e P. S é um sujeito e P é um predicado, um sujeito só. Então eu não consigo falar X ama Y. Eu tenho que fazer o seguinte: X tem a propriedade de amar Y. Né? Então aí o sujeito, o S seria, vamos dizer, João ama Maria. Na silogística eu tenho que expressar como João. Todo João, vamos dizer assim, é alguém que ama Maria. Então ama Maria é um predicado, João é o sujeito. Né? Só que agora a gente consegue fazer tranquilamente relações, né? Então desse modo a relação entre os predicados cabeça de cavalo ou relação cabeça de cavalo e entre cabeça de animal e animal não está revelado na forma das sentenças pela silogística. Eu vou ter que usar um predicado para cabeça de cavalo e outro predicado para cavalo, predicados diferentes que você não tem relação entre eles. Daí se eu tiver o seguinte argumento: todo mamífero é um animal. Não, todo cavalo é um animal. Todo cavalo é um animal. Logo, toda cabeça de cavalo é a cabeça de um animal. Na silogística, isso aqui não vai se seguir, porque cavalo e animal são predicados e cabeça de cavalo e cabeça de animal são outros predicados independentes. Né? O máximo que eu podia fazer aqui seria ter uma premissa explicitando a relação entre cabeça de cavalo e cavalo. Né? Só que eu acho que essa premissa vai ser essa própria conclusão. Né? Eu vou ter que dizer que toda cabeça de cavalo é cabeça de animal, não consigo derivar isso. Né? No caso do cálculo de predicados não há esse problema, né? Que eu tenho predicados e relações de qualquer idade. Só precisamos ter um pouco de cuidado na hora de expressar a conclusão desse argumento, né? Essa conclusão ela tem dois predicados unários, né, e uma relação binária. Os predicados são x é cavalo, x é animal, e tem uma relação aqui que é x é a cabeça de y. Né? Nesse caso, toda a cabeça de cavalo é a cabeça de um animal, fica formalizada como? Olha só, que é um pouquinho difícil. Para todo x e para todo y, se
X é a cabeça de Y e Y é um cavalo, então X é a cabeça de Y e Y é um animal. Então perceba o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu botar aqui o parênteses. O que foi que eu fiz aqui? A quantificação universal aqui ela está sendo restringida à classe das cabeças de cavalo, tá? Mas aqui tem dois quantificadores porque estamos falando de qualquer da cabeça de qualquer cavalo, né? Qualquer cabeça de qualquer cavalo. Tudo bem que cavalo só tem uma cabeça, mas qualquer cabeça de qualquer cavalo é a cabeça de um animal, né? Então por isso que a gente tem que ter essa cláusula aqui. Eu estou dizendo aqui que Y é a cabeça de X e X é a cabeça de Y e Y é um cavalo, né? Então por isso eu tenho um predicado é cavalo. Então X é uma cabeça de Y e Y é um cavalo, ou seja, X é uma cabeça de cavalo, né? E nós estamos falando para qualquer uma dessas cabeças de cavalo que essa cabeça é a cabeça do respectivo animal, já que cavalos são animais, né? Por isso a fórmula, o antecedente e o consequente é que eles estão ligados às mesmas variáveis. Então o argumento fica como? Todo cavalo é um animal, fica para todo X, né? Aqui é uma sentença categórica, normal, né? Para todo X. Se X é um cavalo, então X é um animal, né? E a conclusão fica assim como estava antes. E aqui também dá para derivar sem a necessidade de premissa extra, tá? Também não vou mostrar como é que deriva. O mais importante nesses dois últimos exemplos é que tanto a relação entre planeta gasoso e planeta e entre cabeça de cavalo e cavalo está expressa na forma lógica das sentenças, o que não é o caso da forma gramatical, tá? Então, por fim, a silogística não é sequer capaz de expressar a quantificação alinhada, né? Então não tem como expressar o 4 aqui em silogística, tá? Para a gente é bastante simples, né? No cálculo de predicados não há qualquer limitação para número de quantificadores, né? Afinal, se φ é uma fórmula qualquer que pode conter quantificadores, para todo x φ também é uma fórmula, né? Então eu posso ter infinitos não, mas eu posso ter um número qualquer de quantificadores, pode ter 1 milhão de quantificadores. Essa é uma fórmula bem difícil de escrever, mas eu posso ter, né? Então todo mundo ama alguém, como é que fica? Todo mundo ama alguém, fica para todo x existe um y tal que x ama y. Para todo mundo existe alguém que aquela pessoa ama, não necessariamente a mesma pessoa, tá? Porém, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando estamos lidando com relações não simétricas, principalmente, tá? Ou seja, por relação não simétrica, eu quero dizer relações como o amor, infelizmente, né? O amor é não simétrico no sentido de que quando você ama alguém, não necessariamente essa pessoa te ama de volta, né? Para outras relações, não. Por exemplo, a relação de ser idêntico, né? Se eu sou Danilo, Danilo sou eu, né? Para qualquer um. Mas a relação de amor não é assim. E nesse caso da relação de amor, a ordem dos quantificadores faz toda a diferença, né? Porque o local também na relação faz diferença. Então, se eu quiser dizer o seguinte, se eu quiser dizer Maria ama todos, como é que eu digo isso? Para todo x, aqui não precisa de parênteses, né? Porque é uma fórmula simples. Maria ama x. Maria ama todos. Agora, se eu quero dizer todos amam Maria, vai ter todos também, o mesmo quantificador. Só que aqui a ordem na relação vai ser diferente, né? Aqui é para todo x, Maria ama x. Para todo x, x ama Maria. Então aqui é Maria ama a todos. O segundo é todos amam Maria. Então perceba que aqui, por ser uma relação assimétrica, a ordem importa. A ordem na própria relação importa. Agora, se eu quisesse dizer todos amam a si mesmos, eu ia dizer o seguinte: para todo x, não precisa de parêntese, x ama x, né? Todos amam a si mesmo. Todos amam a todos. Aí aqui eu vou precisar de dois quantificadores, para todo x e para todo y, x ama y, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Qualquer par de pessoas que eu escolher, qualquer que seja a ordem, uma vai amar a outra, porque todos amam a todos. Agora aqui o 5, né, é a pegadinha, né? Vou até escrever aqui, ó. Todo mundo ama alguém.
todo mundo ama alguém. Essa sentença aqui ela é ambígua, tá? E é aqui que a ordem dos quantificadores vai fazer toda a diferença. Quando eu falo todo mundo ama alguém, eu posso estar dizendo o seguinte: para todo x existe um y tal que x ama y. Quando eu falo isso daqui, para todo x existe um y que x ama y. Eu não estou dizendo que esse y é a mesma pessoa, tá? Pode ser que eu ame minha mãe, outra pessoa ame a professora, enfim. Só que todo mundo ama alguém também pode ser interpretado da seguinte maneira: existe um y tal que para todo x, x ama y. Ou seja, existe alguém que todo mundo ama, né? Claro que o primeiro caso aqui, ele é mais comum essa interpretação, né? Mas duas interpretações possíveis de todo mundo ama alguém. Todo mundo ama alguém, uma pessoa específica, é o segundo caso aqui. Todo mundo ama alguém, não necessariamente a mesma pessoa, o primeiro caso. Mas perceba que toda a diferença aqui entre essa primeira fórmula e a segunda é a ordem dos quantificadores, né? Aqui o universal está na frente e o essencial está em segundo, e aqui o essencial está na frente e o universal está em segundo. Só que essas sentenças elas dizem coisas totalmente diferentes, tá? Então tem que tomar cuidado. Um dos objetivos da utilização da lógica moderna em filosofia é exatamente lidar com esse tipo de ambiguidade, né? Que pode dificultar nosso processo argumentativo.